O feudalismo foi uma forma de organização política, social e econômica dominante na Europa Ocidental durante a Idade Média. Seu início se deu após a Roma do Ocidente cair devido a invasões de bárbaros. Várias cidades-estados de diferentes povos foram formadas. Ocorreu entre os séculos 5 e 10. Diversos povos antes conquistados por Roma passaram a se organizar em reinos, vilas, condados e povoados, isolados para se protegerem dos ataques dos estrangeiros. E assim uma forte economia agrária surgiu. Esse isolamento também se estendia à área econômica, levando-a a manter basicamente uma produção para consumo próprio. A população mais pobre, que vivia no trabalho do campo, passou a submeter-se aos interesses dos poderosos de uma região, em troca de proteção contra ataques externos. Poder, no caso, significava a posse de armas e o comando de soldados. O estabelecimento dessa proteção dos mais poderosos aos mais pobres, em troca de lealdade, foi adotada pelos povos germânicos, o sistema de suzerania e vassalagem, que foram dominando grande parte do extinto Império Romano do Ocidente. Os vassalos eram pessoas que juravam fidelidade ao seu chefe guerreiro chamado suzerano, devendo-lhe total obediência. Com o passar dos séculos, os camponeses foram se tornando cada vez mais dependentes desses senhores. Assim, os trabalhadores do campo, além de entregarem os seus produtos e cultivarem aos seus protetores, passaram a dar-lhes suas terras e oferecer seus serviços a outras atividades. Com isso, grande parte dos camponeses tornaram-se servos. No período carolíngeno, a vassalagem assumiu um novo significado. Nessa época, os reis passaram a conceder aos nobres o direito de uso, embora não de propriedade, de algum bem, chamado feudo, sobre o qual garantiam-lhes total poder. Na maior parte do tempo, o feudo era certa extensão de terra. A terra era o bem mais valorizado e principal símbolo de poder, mas também podia ser o direito de cobrar impostos, de controlar a justiça ou de administrar um castelo. O feudo ocorria durante a cerimônia que se caracterizava as relações de suzerania e vassalagem. Desse modo, os senhores feudais eram quem possuía as terras e o domínio sobre elas. O rei tinha por responsabilidade garantir proteção de seus vassalos, agora transformados em senhores feudais. Além disso, costumava ceder-lhes partes de sacos obtidos em expedições guerreiras. Em troca, os senhores feudais juravam fidelidade militar e política ao rei, prestavam serviços administrativos e arcavam com as despesas de seus exércitos, vários outros deveres com seu suzerano. Era assim formada uma forte relação de dependência na sociedade medieval. Nobres vassalos do rei se tornavam senhores feudais, que tinham camponeses como vassalos e cavalheiros, onde todos juravam fidelidade eterna. Além disso, com as guerras constantes, os senhores feudais começaram um processo de subfeudação, ou seja, eles começaram a ceder parte de seus feudos aos cavalheiros, que desse modo se tornavam também senhores feudais com seus respectivos direitos e deveres. Assim, um grande senhor feudal era ao mesmo tempo vassalo e rei suzerano dos cavaleiros, os quais concedia feudos. Essa subenfeudação assumiu proporções tão grandes que chegava a ser difícil saber quem era o suzerano principal. Às vezes, até mesmo um rei poderia ser vassalo de outro rei, e havia situações onde uma pessoa chegava a receber feudos de um suzerano, o que tornava vassalo de mais de um senhor feudal. Tudo isso promoveu a divisão da classe senhorial em dois segmentos: o alto clero, constituído por nobres, príncipes, duques, condes, barões, comandantes de castelos, e membros do baixo clero, simples cavalheiros e religiosos de poucas posses, que estavam em contato direto com os camponeses. Estes eram a igreja e sua função era orar por toda a sociedade feudal. Era a alta nobreza que detinha o poder econômico e militar. Assim, podemos ver que os servos eram quem sustentava a igreja e os senhores feudais, e em troca eles garantiam proteção, gerando uma relação de dependência entre si. A possibilidade de mudar sua posição social era quase nula. Se você nascer como servo, você deve morrer como servo. Se nascer como cavalheiro, deveria morrer como cavalheiro. Em casos raros, havia um servo indicado por um senhor feudal e que assim se tornava religioso, indo para o baixo clero. Como os senhores feudais obtinham todo o poder e autoridade sobre suas terras, aplicando a justiça e cobrando impostos, sem sua interferência de um Estado centralizado, o rei quase não possuía autoridade, e era como uma figura representativa, tornando-se um entre muitos senhores feudais.
Deste modo, os senhores feudais queriam cada vez mais poder, procurando dominar territórios vizinhos, o que não foi possível, pois os vassalos conseguiram com que os feudos deixassem de ser uma concessão temporária e passassem a ser hereditários, e também por meio do casamento dos filhos com filhos de outros senhores feudais poderosos, assim acumulando poderes, garantindo a paz entre as famílias e preservando seus bens. Por isso, muitas vezes os casamentos aconteciam sem consideração com os sentimentos do casal. Os noivos eram escolhidos por seus pais, que para isso consideravam em primeiro lugar seus próprios interesses políticos e econômicos. Servos e vilões. Os camponeses estavam divididos entre servos. Não tinham liberdade plena, estavam presos à terra e destinados a permanecer nela e cultivá-la com sua família. E os vilões, camponeses livres que haviam sido pequenos proprietários de terra que haviam preferido entregar suas terras a um senhor feudal em troca de proteção. Servos e vilões tinham diversas obrigações para com seus senhores, como a corvéia, que os obrigava a realizar serviços gratuitos durante alguns dias da semana nas terras exclusivas do senhor. A banalidade, taxa que os servos e vilões deviam pagar por usar instalações do senhor feudais, como moinhos e fornos, e tudo o que produziam nos campos, apenas o necessário para sua sobrevivência, ficava com os servos, e tudo o que restava deveria ser dado ao seu senhor feudal. Caso vendesse, ele estava obrigado a dividir com seu senhor feudal o valor obtido na venda. Além dessas obrigações, haviam impostos que não eram cobrados aos vilões, como taxas cobradas quando a mulher de um servo ficava grávida ou quando descobria-se que ela havia cometido adultério. E quando um servo se casava, alguns senhores feudais exigiam o direito de passar a noite de núpcias com a noiva, conhecido como o direito da pernada. Isso só não acontecia caso o marido pagasse uma indenização ao senhor. Havia também uma taxa para a morte. Se um servo morria e deixava um herdeiro, este devia pagar para continuar trabalhando na terra do senhor feudal de seu pai. Eles pagavam por praticamente tudo, e assim os senhores enriqueciam. O fator que mais contribuiu para o declínio do feudalismo foi o ressurgimento das cidades e do comércio. Com o ressurgimento das cidades, os camponeses passaram a vender mais produtos e, em troca, conseguir mais dinheiro. Com o dinheiro, alguns puderam comprar sua liberdade, outros simplesmente fugiram para as cidades em busca de melhores condições de vida. A criação de exércitos profissionais, oferecendo a oportunidade aos camponeses de se tornarem soldados mercenários que recebiam remuneração e tornando superados os métodos de guerra dos nobres, também incluiu sobre esse declínio do sistema feudal. O aparecimento de monarquias nacionais, principalmente na França e na Inglaterra, foi outro fator decisivo, pois os reis desses países conseguiam diminuir cada vez mais o poder dos nobres. Bum, 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 bum.